Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos diretamente aqui do curso pré-vestibular Aprenda Aqui. Eu me chamo Ernesto Luiz e trabalho a disciplina de Física. Nesse momento agora, nós vamos fazer um pequeno comentário sobre a prova da primeira aplicação, mostrando para você os itens mais pertinentes. O que se pode esperar da segunda aplicação, que vai ser para os zonas de Belém, Marituba e Ananindeua. Fazendo um comentário geral da prova, nós percebemos que foi uma prova bem distribuída como é nos outros anos. Ou seja, nenhuma novidade. Tivemos mais questões de eletricidade, posteriormente ondulatória, mecânica, termologia e ótica. É o que é esperado em todo ano. Com relação ao nível da prova, alunos, eu considero um nível bom. Bom, foi uma prova de um nível muito bom, estava bem acessível para os alunos. Uma outra questão era um pouquinho mais difícil devido à interpretação e devido também à parte matemática, mas na minha opinião, no geral, era uma prova bem acessível. O que nós podemos esperar também da segunda aplicação? É importante salientar que essa prova, a primeira aplicação, ela basicamente foi muito teórica, ou seja, é o que eu sempre falo para os meus alunos aqui no Aprenda Aqui. Queridos, nós temos que ir para uma prova cientes que temos que saber conceitos de física. Foi uma prova muito conceitual mesmo. Tinha parte matemática? Claro que tinha. Isso a gente nunca vai tirar. Mas a parte conceitual veio com muita questão mesmo. Então agora a gente vai fazer uma pequena análise de alguns itens que nós podemos esperar para a segunda aplicação e fazer alguns comentários pertinentes a resolução desses itens. Então, nós vamos pegar como referência a prova azul, que é o caderno 7, e a questão que dava para você fazer, por exemplo, era a questão de número 95, que falava sobre o texto das mariposas. Aqui eu não vou chegar a ler o texto. Por quê? Porque às vezes, turma, para você chegar numa resolução de um item de Enem, é importante você lembrar dos verbos que trabalham esse item. Ou seja, entender, justificar, analisar, compreender, justificar. Olha o que a questão fala. Ele fala sobre uma mariposa que está se aproximando de uma lâmpada, e etc. E elas não conseguem encostar na lâmpada. Aí ele pergunta a si mesmo: nesse contexto, o processo de transferência de calor, então a gente marca aqui a palavra-chave, ó, transferência de calor para as mariposas que independe da presença dos fluidos EA. Então você percebe que é uma questão que ele ia te dar uma dica muito bacana. Ele fala que independe da presença de um fluido. Aí o que você tinha que o calor, que é uma forma de energia, pode ser por condução, convecção, reação. Qual é o único processo que se dá através onde você não precisa de um fluido? É a irradiação. Olha, quando é uma questão bem direta e bem fácil. Então, essa questão, com certeza, o TRI vai ser de uma questão bem fácil. E na questão 95, só acompanhando o nosso gabarito oficial, já foi dado para vocês, é a letra C de casa. Então, percebe que é uma questão de termologia, na qual você tinha somente que identificar qual era o tipo de propagação do calor. Outra questão que a gente pode também analisar aqui, ó, e pode vir também, de um item muito importante, de maneira mais direta, ó, é a questão de número 114. O Enem adora trabalhar as tirinhas. Ou ele vem com Garfield, ou ele vem com Agar, ou ele vem com Turma da Mônica. E é uma questão que todo ano aparece que está relacionada a fenômenos ondulatórios. Então ele percebe a si mesmo. Ele dá a tirinha da Mônica, percebe que quem está gritando, que no caso é a Mônica, você percebe que o óculos do rapaz quebra e você percebe que as taças quebram também. Ou seja, isso está relacionado a um fenômeno físico chamado de ressonância. O que é a ressonância? A ressonância é quando você tem uma fonte sonora
essa fonte sonora, ela vai vibrar as moléculas de outra coisa, no caso aí é o vidro, com a mesma frequência, e isso entra em ressonância. Então você percebe que na questão 114, a resposta vai ser a letra B de bola, ressonância aí, frequência. Se você olhar o seu gabarito também, nós consideramos que é a letra B de bola. Ou seja, nós trabalhamos agora o item que, com certeza, a incidência dele aparece e muito. Então, você tem que ficar ligado. Fenômenos ondulatórios é aquela questão certa. Vem sempre uma questão de fenômenos ondulatórios. Eu estou fazendo primeiro uma análise das questões de nível mais fácil. Depois nós vamos fazer uma questão de nível médio e nível difícil. Tudo bem? Olhando outra questão aqui de física, por exemplo, nós podemos relacionar a questão 122. E um detalhe, a questão 122, ano passado, caiu a mesma problemática, fogão de indução. Se você fez a prova e você percebe aqui, ele fala através de uma bobina de indução. Então, ele quer saber como é que você produz o aquecimento através dos fogões de indução. Aí você vai ter aqui como alternativa correta a questão de número 122, que ano passado veio na prova, a letra D de dado. Induzir corrente elétrica na parte inferior da panela por efeito Joule. Ou seja, isso aí é uma indução. Você não tem que lembrar o seguinte, que toda corrente elétrica, ela vai criar um campo magnético. Mas você só tem variação do campo magnético se você tiver uma corrente induzida. Tudo bem? Ou seja, toda corrente elétrica gera um campo magnético. Mas o campo magnético gera uma corrente? Não. O que gera é a variação desse campo magnético. Outra questão que dava muito bem para você fazer, basicamente analisando a questão contextual. Outra questão também que eles gostam de fazer muito aqui, ó, se você analisar, olha, é a questão 135. Meus amigos, olhem que a questão 135, só de você olhar ela, ela já assusta. Por que ela já assusta? É uma questão de uma página inteira. Então, isso para o aluno assusta. Mas olha o que, que ele pergunta no texto base, lá no final, ó. Ele pergunta isso aqui. Ele fala que você tem um gráfico de comprimento de onda e frequência. E se você pegar o texto base aqui, ó, ele vai pedir você fazer a seguinte análise: se comprimento de onda e frequência são direta ou inversamente proporcionais. Aí você tem que lembrar que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, se você aumenta a frequência, você diminui o comprimento de onda, mas se você diminui o comprimento de onda, você aumenta a frequência. Então aí você percebe aqui que o comprimento de onda basicamente é o mesmo, tanto na letra A como na letra B, na letra C, mas a frequência ela está diminuindo. Então a alternativa correta vai ser a letra A. Mais uma questão de ondulatória, tudo bem? Outra questão que nós podemos analisar aqui, ó, por exemplo, que veio, são as questões de circuitos elétricos. Olha, por exemplo, você tem a questão de número 130. Circuitos elétricos, já apareceu no seu vestibular. É uma questão que você tinha que saber somente a relação de como ligar os aparelhos em série ou em paralelo e fazer uma porcentagem, porque ele falou que é 20% da tensão recomendada, ou seja, ou você aumentava mais ou você aumentava menos 20%. Era uma questão que era somente uma análise matemática, a questão 130. Você já viu o gabarito com certeza da questão. A questão vai ser a letra E. Tudo bem? Outra questão que nós não esperamos, e como eu sempre falo, hoje, turma, a prova do Enem, ela tem uma característica muito importante. Nós esperamos aqueles assuntos chaves
Porém, tem assuntos que a gente não espera, como a questão, por exemplo, de nível sonoro. Aqui você tem uma questão de nível sonoro, que é de 132, onde você só tinha que fazer uma diferença entre os níveis, não era muito difícil. Nós temos aqui uma questão de resistência em função do gráfico, e também que já apareceu também em questões de vestibulares, não é também uma questão difícil, era mais uma interpretação gráfica, porque você tinha resistência em função da temperatura. Uma análise aí esta questão aqui, por exemplo, a de cinemática, que era composição de movimentos. O assunto, ele assusta, isso eu concordo com você, o assunto ele assusta. Porém, a resolução era só fazer você uma diferença de vetores. E o que é interessante aqui, onde é que ele quis, digamos assim, dificultar a vida do candidato? É porque ele colocou 3 eixos. Mas se você escolher um eixo, você resolve a questão, porque só vai bater uma única alternativa. Tudo bem? Outra questão que é interessante de fazer uma análise é a do sensor, que era uma questão de velocidade, transformando a unidade, já trabalhamos em sala também. A questão 118 de hidrostática, que era pressão hidrostática, também nada do outro mundo, é só você usar a pressão hidrostática DGH. Uma questão de circuitos elétricos aqui, que foi a 119, que era você saber fazer uma associação de baterias, não era nenhuma associação aqui, era só você tirar uma diferença de potencial. Essa questão aqui da televisão, a 113, é um assunto que a gente nunca espera, que é campo elétrico, ou seja, mas para você resolver a questão, você teria que saber realmente os conceitos de campo elétrico, sentido do campo elétrico e como essa carga está entrando dentro, qual é o deslocamento que ela vai ocorrer. Não te esquece que o campo é de baixo para cima, significa que a placa de baixo é positiva e a placa de cima ela é negativa. Então, a carga elétrica negativa, ela vai ser atraída para a placa positiva, fazendo um movimento mais ou menos assim, ó. Só voltar aqui, ó. Esse aqui seria o movimento dela. Aí, quando ela sai aqui, ela chega bem aqui, ó, no ponto 2. Era somente essa análise que tinha que fazer, mas como falo, não é uma questão difícil, mas é a questão que te não espera aparecer no seu vestibular. Então, meus queridos, fazendo uma análise muito rápida aqui da prova, a gente não vai demorar muito, porque outros colegas também vão fazer os comentários com vocês, analisamos o seguinte, que não foi uma questão de nível difícil, não foi uma questão de nível difícil, foi uma prova no qual daria para você fazer aqui, no mínimo, entre 7 a 10 questões de maneira tranquila. 7 a 10 questões de maneira tranquila, na minha ótica. Era só você ter um pouquinho de calma e paciência. E nós aqui do Aprenda Aqui, nós vamos para a nossa semana de humanas agora, para posteriormente trabalharmos em sala a resolução dessas questões para os nossos alunos, as que a gente considerar as mais importantes, para que todos eles consigam os seus resultados. Tudo bem? Obrigado pela atenção de todos e uma boa tarde.